Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso. Contamos mais uma vez com o seu comentário, seu like. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade. Em 2 edições diárias, à noite comigo e após o almoço com Leonardo Miller, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro anunciou mais uma boa notícia para os brasileiros, que inclusive foi parar inevitavelmente nas manchetes dos principais portais brasileiros, incluindo o UOL e o portal Globo. O presidente Bolsonaro divulgou, a partir desta terça, a notícia da Petrobras. Ele publicou: a partir desta terça, 16 de agosto, a Petrobras contando com nova redução de preço. Redução de 18 centavos no preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro. É a terceira redução anunciada nas últimas semanas. Brevemente, teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo, comemorou o presidente Bolsonaro. E dando a largada para a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, dia 16, primeiro dia de campanha, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, em sua primeira viagem depois do início oficial da campanha eleitoral. Em um vídeo compartilhado por apoiadores nas redes sociais, Bolsonaro detalhou sua agenda em Juiz de Fora. Encontro com apoiadores no Aeroclube, motociata e outros momentos. Em 2018, sabemos, Bolsonaro estava sendo carregado por eleitores em Juiz de Fora quando foi agredido, atingido com uma facada por Adélio Bispo durante a campanha. A cidade onde eu renasci, destacou Bolsonaro no vídeo. Convido a todos a participar desse ato cívico em prol do nosso Brasil. Deus, pátria, família e liberdade, completou o presidente. Até a Veja se rendendo às boas notícias no Brasil, de tal forma que publicou o crescimento do PIB em 2022 como um novo trunfo para Bolsonaro. Também a queda da inflação nos últimos meses, dando espaço para o mercado ampliar as perspectivas de crescimento econômico. Com a melhora das condições econômicas, os analistas consultados pelo Banco Central revisaram para cima, mais uma vez, o Produto Interno Bruto, prevendo um crescimento de 2% ao final de 2022, de acordo com o Boletim Focus divulgado agora. Há um mês atrás, a projeção do PIB era de 1,75% e no início deste ano as projeções, se aproximavam da estagnação. Os dados trazidos agora pelo mercado financeiro indicam um novo trunfo a ser utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, que a partir dessa semana toma oficialmente as ruas do país. Inflação em queda, com direito à deflação após Bolsonaro reduzir impostos. O índice de atividade do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, também veio acima, com avanço de 0,69% em junho, na comparação com maio, na série com ajustes sazonais. E em entrevista à Veja, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamentos Havan, deu o que falar. Ele disse que pode parar de investir no Brasil caso o candidato petista Lula vença as eleições. Para Luciano Hang, o manifesto de apoio à democracia realizado por instituições como a Fiesp e a USP são movimentos de apoio a Lula. Trata-se, na realidade, de uma minoria assinando uma carta hipócrita em favor de uma democracia que dá respaldo para uma esquerda que é a favor da ditadura e não da democracia, afirma Hang. O empresário deu a entender que pode seguir o exemplo de empreendedores cubanos e venezuelanos que venderam seus negócios e saíram de seus países após a ascensão da esquerda. A Veja, Hang respondeu:
A primeira pergunta: o senhor se posicionou de forma crítica em relação à Carta pela Democracia defendida pela Fiesp e pela USP. Por quê? Hang então respondeu: trata-se de um movimento político em prol do Lula. A esquerda assinar a Carta da Democracia é igual a Suzanne von Richthofen festejar o Dia dos Pais. A esquerda é hipócrita, cara de pau. Quando ela esteve no poder aqui no Brasil durante esses 14 anos, o Lula foi visitar e apoiou todos os ditadores do mundo, não só da América Latina. A esquerda latino-americana está no poder de Cuba desde 1959 e é responsável pela quebra da Venezuela. Além disso, a esquerda sempre está do lado errado. Eu participei esta semana do Caixa para Elas e ouvi relatos de mulheres estupradas, e a esquerda sempre está do lado do bandido. E agora vai assinar uma carta para a democracia? Quem assinou junto está aí do lado de Lula. Quem assinou junto está do lado do Lula e do PT. E se porventura o candidato do PT vencer as eleições, como isso vai afetar os negócios da Havan? Foi outra pergunta dada pela Veja ao Luciano. Tenho certeza de que nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, os brasileiros vão vencer. Eu estou notando nas ruas o crescimento exponencial do presidente. As pessoas estão botando a cabeça para pensar. Tenho certeza de que o brasileiro não quer que o país vá em direção ao que há hoje a Argentina, a Venezuela ou Cuba. Não queremos um país bolivariano aqui, mas se Lula vencer, eu vou repensar a minha vida se uma desgraça dessa acontecer. Como assim? Eu estou trabalhando há 36 anos para os outros. A gente investe em torno de R$1 bilhão por ano, abrindo lojas, gerando empregos. Nós temos hoje em torno de 22 mil colaboradores, 174 lojas. Mas eu vou repensar a minha vida, como fizeram os empresários venezuelanos e argentinos que, quando viram que o barco estava afundando, pararam seus negócios, venderam e foram embora. Eu não quero sair do meu Brasil, quero continuar investindo, gerando emprego, mas vou repensar a minha vida se uma desgraça dessa acontecer. Eu não me vejo mais investindo no Brasil se a esquerda voltar. Sei que se a esquerda voltar, não sairá mais do poder, como aconteceu em outros países. Respondeu à indagação da Veja: como assim, o empresário Luciano Hang. Outra pergunta: o que o senhor espera de um segundo governo do Bolsonaro? E Hang respondeu: teve algumas reformas que ele prometeu fazer e que acabaram não saindo do papel. Eu acho que ele entregou muito, mesmo tendo de lidar no início do mandato com presidentes horríveis no Congresso, como Rodrigo Maia, que se sentou em cima de todos os projetos. Mas para mim a reforma mais importante é a administrativa, com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado para que se possa fazer uma reforma tributária. Eu quero, como uma empresa brasileira, comprar tudo o que for possível no Brasil. Hoje, 95% do que nós vendemos já é comprado no Brasil. Nós podemos produzir de tudo aqui. Nós temos matéria-prima, nós temos população, nós temos tamanho, nós temos que voltar a industrializar o nosso país e gerar emprego nas nossas empresas. O que eu espero do governo é que ele reduza os impostos e acabe com o IPI. Precisa reduzir toda a carga tributária para termos um país mais competitivo. Então, foram algumas das respostas e perguntas entre Veja e Luciano Hang nessa entrevista publicada pela Veja. Jornalistas da Globo atestaram a enorme diferença registrada atualmente no potencial de engajamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula nas redes sociais. Durante o programa Em Pauta da Globo News, a jornalista Eliane Cantanhede ilustrou essa constatação com a brutal vantagem na quantidade de curtidas recebidas por Bolsonaro em relação a Lula nas postagens que os dois fizeram sobre a chamada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, elaborada pela Universidade de São Paulo, USP. O Bolsonaro, falando da carta, teve mais de 360 mil likes. O ex-presidente Lula, falando da carta, teve 6,6 mil. Ele, Bolsonaro, tem canais para reduzir a importância, para enxugar a importância. Enquanto ele reduz a importância do simbólico, do subjetivo, que são os princípios, ao mesmo tempo ele tem dados objetivos de redução de inflação e redução de desemprego, disseram os jornalistas. Ainda durante o programa, o jornalista Guga Chakra se disse assustado com a diferença entre os dois no engajamento gerado nas redes sociais. Bem, Eliane, eu fiquei assustado com a diferença. 360 mil contra 6 mil. É brutal o engajamento maior que teve o Bolsonaro, concluiu Guga Chakra. Gente, e falando nisso, esse é um indicador claro de como é a realidade em termos de apoio. Tem as ruas também, não é, que mostram uma discrepância enorme. Só que veja bem,
Com o início da campanha eleitoral, a partir desta terça, a semana repleta de pesquisas de intenção de voto para presidente, Senado e governos de alguns dos principais estados. E adivinha para presidente, pelo menos, como serão a maioria dessas pesquisas, como será? As pesquisas formam, talvez, o único indicador que coloca o petista Lula à frente. Nas redes sociais, nas ruas, como atestaram os jornalistas da Globo News, Bolsonaro está muito, muito à frente. Agora, essas pesquisas desta semana prometem também muita polêmica. A questão é se as pesquisas são para mostrar a realidade do momento ou para tentar mudar a realidade do momento. O desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, dando o que falar. Ele advertiu os eleitores. Se causar tumulto por alegar que digitou um número na urna, mas outro número apareceu, a ordem é prender em flagrante, ameaçou ele em entrevista ao jornal O Globo, publicada no sábado, dia 13. Segundo o juiz de segunda instância, o TRE Rio de Janeiro vai atuar na divulgação de cartazes informando que tumultuar a eleição é crime eleitoral. Durante as eleições de 2018, alguns eleitores publicaram vídeos nas redes sociais relatando problemas ao digitar o número de um candidato na urna. Vemos que os ânimos estão mais exaltados e podem surgir embates naturais, observou Leme, mas não é admissível que esse comportamento transborde para uma conduta criminosa. Estamos muito atentos para dar uma resposta exemplar a todos os casos. Leme não exemplificou essas medidas. De acordo com Leme, o TRE Rio de Janeiro trabalhará com o contingente total de todas as forças. Só da Polícia Militar e da Polícia Civil serão 60 mil homens. Sobre os militares, o contingente será cedido a partir de avaliação feita pelo Comando Militar do Leste. Mas devem ser milhares, antecipou o magistrado. Interpelado sobre como é a atuação do TRE Rio de Janeiro no combate às fake news, Leme disse que o órgão está muito atento e tudo que surge que é falso para acionar imediatamente os canais que podem atuar, sem mencionar quais canais. Ele disse que é fácil fazer esse acionamento. A questão é, e se tiver algum problema de fato, hein? Preso? O ministro da Agricultura compartilhou o depoimento de 2 agricultores brasileiros que finalmente realizaram um sonho. Após quase 14 anos de espera pelo título da terra, Antônia Francisca e Manuel Lopes receberam o documento. Agora sentem segurança para planejar o futuro. Assim como eles, mais de 370 mil brasileiros, famílias brasileiras, receberam o título no governo, um recorde histórico. O presidente Jair Bolsonaro também comentou, são mais de 370 mil títulos entregues às famílias e assentados, garantindo, além da posse, políticas governamentais no incremento da produção do agricultor familiar. O governo federal faz história e liberta o brasileiro das mãos de facções patrocinadas por partidos de esquerda, disse o presidente. O sentido é muito significante para nós, né? É uma segurança. E a partir de hoje nós podemos dizer que essa propriedade realmente é nossa, né? Porque toda coisa tem que ter documento, né? Então, quando eu falo do documento, é porque um documento é significante para nós. Até para a gente ter acesso aos créditos, né? Para a gente melhorar o nosso plantio, a nossa produção. E só através desse título é que nós vamos conseguir adquirir esses créditos através do banco, né? Se não tiver um documento desta terra, jamais nós vamos conseguir acessar esses créditos. Tá? Então nós estamos agradecidos a Deus, as entidades, o INCRA, né, através do INCRA, nós abençoando com esse título, né? E o governo, através do governo federal. 13 anos nós estamos aguardando esses títulos. Então para nós é uma vitória nós receber eles. Nós estar recebendo nosso título das nossas terras e poder ficar feliz aqui na nossa terra e saber que é nossa agora. Não temos medo mais de vir ninguém aqui, nós tomar e nós perder algo que nós plantar aqui. Tudo que nós produzir, nós vamos colher porque estamos em segurança já. A revista Oeste enalteceu o agronegócio brasileiro, que é alvo constante dos sabotadores, dos militantes, não é? E dos ideólogos. Embora produza alimentos para quase 1 bilhão de pessoas em todo o mundo e alavanque a economia do país todos os anos, o setor é frequentemente difamado pelas organizações não governamentais, ONGs, pelas redações da mídia da desinformação, por agências de publicidade que desinformam e por artistas, patricinhas que nem sequer sabem de onde sai o leite que você compra nos supermercados. Pois é, aí denigrem a imagem, por exemplo,
da agricultura familiar, do agronegócio. Uma das mentiras mais difundidas por esses grupos é que os defensivos agrícolas utilizados no Brasil são proibidos em países desenvolvidos. Mas a realidade prova o contrário, diz a matéria publicada pela Oeste. Antes de desmentir as falácias sobre o tema, é necessário entender o atual sistema regulatório da União Europeia. Na Diretiva número 414, de 15 de julho de 1991, os integrantes do bloco determinaram que todos os ingredientes ativos, a principal substância química dos pesticidas, deveriam ser avaliados pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Esse processo poderia durar até 12 anos. A informação continua. A partir dessa medida, criou-se uma lista com aproximadamente 900 itens a serem examinados. Os produtos seriam aprovados somente depois das avaliações. No entanto, mais de 500 moléculas não foram analisadas no prazo estipulado. Por isso, foram consideradas não aprovadas, ou no linguajar de quem gosta de contestar os fatos e criticar o agronegócio, banidas. Mas a aprovação não está necessariamente relacionada com os riscos de toxicidade ou com as exigências regulatórias. Na verdade, a não aprovação se refere a substâncias que nunca foram avaliadas pelas autoridades governamentais de um país, que nunca tiveram pedidos de renovação ou de registro e que foram canceladas por ausência de pagamentos de taxas para manutenção de registro. É uma verdade importante que precisa ser esclarecida, porque por aí na mídia da desinformação, nos artistas, patricinhas, enfim, que publicam, adoram lacrar em certos assuntos, eles aproveitam para criticar a agricultura brasileira, que é um dos pilares desta nação. Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, será um dos candidatos ao Senado, mas não no Brasil, no Senado da Itália, agora nas próximas eleições. Ele disputará pelo partido Irmãos da Itália, que é liderado pela política Giorgia Meloni. O vencedor das temporadas de 1972 e 1974 da principal categoria do automobilismo mundial, querido brasileiro Emerson Fittipaldi, se apresentará na circunscrição sul-americana da legenda. Fontes próximas ao partido disseram que as listas de candidatos ainda não estão fechadas. Apesar disso, o próprio Fittipaldi já reconheceu que participará das eleições à imprensa italiana e que estuda várias propostas. Estou muito feliz de ser candidato ao Senado italiano nas eleições de 25 de setembro. Já coloquei no papel várias propostas e todas têm como objetivo promover ações relacionadas com os brasileiros que têm fortes laços com as terras, a cultura e o esporte italiano. Espero ter o apoio dos eleitores do Brasil e da América Latina, mas também dos que vivem na Itália e dos italianos que sempre foram meus partidários, disse o ex-piloto. Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos da Itália, parte como favorita nas eleições gerais agora do dia 25 de setembro na Itália. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos dessa comunidade Verde e Amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Aproveite! O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre prezando com o compromisso com a verdade. Hoje, agradecimento especial a Vitor José Castro e Arlete Melo, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.